pessoal, bora falar de fundos imobiliários de papel? Eu vou te mostrar aqui 6 fundos para você ficar de olho. E desses 6, 3 eu vou aplicar. Então 6 eu estou monitorando, alguns eu já tenho e 3 eu vou fazer uma nova aplicação e vocês vão acompanhar tudo. Eu sou o Fábio Lousada, especialista em investimentos, atuo há 16 anos no mercado financeiro e estou aqui para mostrar a minha jornada para chegar nos 10 mil de renda somente com fundos imobiliários, e você pode acompanhar tudo, porque cada aporte estará registrado aqui. Vamos lá, eu fiz um vídeo, você pode inclusive ver o vídeo de ontem, e lá eu expliquei tudo como funciona o risco, rentabilidade, o que é CRI, o que é MLCI. Então você que caiu de paraquedas aqui, é fundo de papel, volta lá para você ver que é importante. Porque aqui eu já vou selecionar alguns fundos de papel, e vocês vão entender o motivo de eu deixar 2 para lá por enquanto e focar mais em 4 fundos imobiliários. Outros 2 você pode acompanhar, eu vou explicar o motivo de cada um deles. Mas vamos lá, para entender primeiro o que está acontecendo, em dezembro de 2018, ativos financeiros, ou seja, esses fundos de papel representavam 23%, hoje representam 40%, então houve um crescimento. E para a carteira, hoje o ideal é você ter menos em papel, porque com os juros caindo, os rendimentos estão caindo, mas você pode aproveitar inclusive para pegar fundos com cotas melhores, pensando no futuro, pensando numa renda a longo prazo, e os juros, a gente está falando de Brasil, né? Os juros tendem a subir novamente lá na frente. Então o cenário atual hoje é menos da metade ali dos fundos imobiliários do total em papel, mais focado em tijolo. Porém, tem alguns fundos, como o próprio CPTS, que é um fundo que eu gosto bastante, inclusive é a maior posição da carteira hoje, ele tem uma posição grande em outros fundos imobiliários, tá? Então já dei um spoilerzinho de uma aqui dos fundos imobiliários, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês que estejam conscientes do que está acontecendo no Brasil e como isso vai afetar os fundos imobiliários de papel. Lembra, meu foco hoje aqui vai ser fundo imobiliário de papel. Já fiz alguns vídeos sobre outros segmentos. Vou fazer um, por exemplo, de logística, que é um setor que eu gosto bastante e tem bons fundos onde eu vou aportar mais, inclusive. Inclusive, esta semana, eu quero aportar mais em fundos de logística, vou mostrar essa saga para vocês. Mas primeiro vamos falar de fundos de papel. A Selic chegou a 13,75 e agora está rodando a 11,25 e a tendência é que chegue a 9 a 9,5. Tem uns bancos que falam 9,5%, outros falam 9%, o mercado está precificando algo a 9,5% por enquanto. Então esses fundos que eu falei, eles são CRIs, LCIs, uns estão ligados à remuneração de IPCA mais uma taxa e outros ligados ao CDI. Então os juros impactam muito essas operações. Para vocês terem uma ideia, uma Selic a 11,25 representa um CDI a 11,15. A Selic caindo a 9%, o CDI vai para 8,90, ou seja, uma queda nos rendimentos. E quando a gente faz uma abrangência geral, a gente vê aqui, de fato, os yields estão caindo bastante. A média, ou a mediana, onde você pega o elemento central, você pega uma amostra completa e pega o elemento do meio, que a gente chama de mediana no mercado financeiro, em estatística, né? Estava em 13,3%. Hoje, vou até tirar a câmera aqui, está em 11,3%. Então, houve realmente uma queda expressiva. Até menos, porque dezembro tende a ter um pagamento maior, então outubro representou a 10,8%, uma queda relevante em relação aos aluguéis e deve continuar caindo. Então isso aqui vai de 11, deve cair lá para 9, isso aqui de 10 vai cair para 9. Só que continua interessante no sentido de que os fundos, eles têm um rendimento isento de imposto de renda, os aluguéis são isentos de imposto de renda. Então os juros caem, mas cai para todo mundo. Um CDB que remunera CDI vai cair. E aí os investidores vão olhar também para esses fundos imobiliários. A questão é, os fundos imobiliários de tijolo se tornam mais atrativos nesse cenário, porque eles refletem a economia real. Por exemplo, um shopping com os juros caindo tende a ter mais consumo. Bom, vai ter uma queda de pessoas saindo desses fundos de papel e indo para tijolo, mas também pode vir um fluxo de CDB e outros ativos para fundo imobiliário. E isso vai balancear um pouco as cotas. Porém, você pode garantir bons investimentos com as cotas caindo. Aconteceu com muita gente na pós-pandemia, porque esses fundos de papéis têm uma característica diferente e pagam boa renda, e eu vou explicar o porquê, até porque os que eu selecionei eu vou falar um pouco sobre eles. Então aqui a gente consegue ter um apanhado geral de como está dividido. Fundos com a maioria dos papéis pagando IPCA mais uma taxa, outros pagando CDI mais uma taxa, um pouco aqui de GPM mais uma taxa. Inclusive a RBR11 tem ali 10,8 em GPM, para quem gosta de GPM. E fundos imobiliários
E esses ativos também, esses fundos também compram papéis de outros fundos imobiliários. Então, quando você faz uma análise de um fundo, você tem que saber qual fundo que ele está posicionado. Por exemplo, a Iridium tem 19% do patrimônio comprado em fundos imobiliários, uma parte em DEVA 11. Então, eu tenho que analisar esses dois riscos. Por isso que acaba sendo mais complexo para você entender quais são os riscos de cada carteira. E por isso que eu estudo muito, porque primeiro são as aplicações que eu faço, então eu pego o meu dinheiro e faço as aplicações, inclusive eu mostro isso publicamente, e aí você aproveita para entender um pouco mais do meu raciocínio do porquê que eu estou escolhendo cada um dos fundos imobiliários, para você saber se faz sentido ou não, de acordo com o seu risco. Tanto é que eu vou dar algumas opções de fundos que eu não vou entrar aqui, mas você pode entrar porque você aceita mais risco. Então essa é a ideia, não é uma recomendação, mas sim eu passando ali o que eu acredito. Mas vamos lá. Então vamos começar pela Iridium. A Iridium é um fundo que, dentre os que eu coloquei, ele é a maior oportunidade, porém é o maior risco e por isso eu não vou entrar. Quando eu mapeei, nos meus filtros de oportunidades focado em fundos de papel, apareceram 6 oportunidades que eu vou passar para vocês. A primeira foi o Iridium 11. Então aqui estão eles. Eu só tirei aqui os papéis que eu vou revelando um a um, mas vamos lá. O Iridium, ele tem todos os critérios, os filtros que eu coloquei aqui. Dividend yield de mais de 11 até 13,5% é o que eu acredito em termos de posição, porque acima disso eu estou falando de fundos muito arriscados e abaixo disso eu estou falando de fundos muito mais conservadores ou fundos que ali não conseguiram uma boa precificação, então ali tá bom para mim. Preço e valor patrimonial, também ali eu coloquei até 1, porque fundo de papel acima de 1 considera-se que ele está um pouco mais caro, porém vale a pena alguns, tá? Não é que não vale a pena, inclusive eu tenho na minha carteira, mas em termos de oportunidades no momento, eu acredito que se eu tenho um bom fundo, ótimo fundo, pagando 1 sobre preço e valor patrimônio, para mim está ótimo. Então foram esses aqui que eu selecionei. Valor de mercado acima de 1 bi, então eu, Fábio, não invisto nenhum fundo com valor de mercado abaixo de 1 bilhão de reais, e com menos de 2 milhões de liquidez por dia. Então preciso ter uma boa liquidez, o fundo precisa ter uma boa liquidez para poder valer a pena. Fundos com baixíssima liquidez, para mim não faz sentido, o preço fica muito distorcido. Então, baseado nesses critérios, sobraram 6 fundos. E aí, como sobram 6 fundos, o que eu faço? Eu vou analisar fundo por fundo, porque desses 6 eu vou escolher 3. E o primeiro que eu vou analisar é o Iridium, porque parece de fato a maior oportunidade, porque está com preço e valor patrimonial de 0,88. Porém, eu costumo ler muito o relatório. Além do relatório do fundo, eu leio o relatório do Itaú BBA, do BTG, da XP, para poder olhar para os analistas. O analista está lá, está fazendo análise, está ali o dia todo entendendo com o gestor que faz sentido e que não faz, coloca um preço-alvo, coloca ali o que tem de oportunidade, tem de risco. Então, se eu posso me utilizar deles para tomar uma decisão, é claro que eu vou me utilizar. Eu vou utilizar bons analistas. O banco paga caro para esses analistas, então eu posso utilizá-los também para tomar decisão, uma decisão inteligente. No passado não tinha isso. No passado, para você acessar um analista era caro e só grandes investidores conseguiam. Hoje, qualquer pessoa pode chegar por conta dos relatórios que eles colocam. Então, fazendo uma análise, eu dei uma olhada numa análise do Itaú BBA e depois cruzei com o que eu vejo para frente. Então, o Itaú BBA, ele recomenda a venda do Iridium, tá? Ele recomenda a venda. Então, entrando aqui no relatório do Itaú BBA, inclusive vocês podem acessar esse relatório, eu vou deixar até o link aqui para vocês acessarem, que é um relatório muito legal. Baseado nisso, eu comecei a entender algumas operações. E lá tem uma operação de Gramado Parques, que foi inclusive a operação que ferrou com o DEVA 11 e que tem que tomar um cuidado. Tá ali na questão judicial, inclusive sai notícias, ó, o fim dos calotes, Gramado Parque você negocia mais de 1 bilhão em crise, aí sobe o valor da cota, aí cai, aí o rendimento aumenta. Enfim, eu não quero estar exposto a isso, apesar de parecer uma boa oportunidade, e acho inclusive até que é, por conta do preço que ele está, na minha carteira eu não quero me expor a esse tipo de risco. Eu quero ter ali uma carteira mais segura olhando para o longo prazo. E aí os pontos de atenção que eles colocam aqui é: parte do portfólio apresenta operações com maior risco que requerem maior acompanhamento. Carteira difícil possui fundos mais arriscados, algumas posições ilíquidas. E de fato, quando eu olho dentro do relatório, tem ali alguns fundos imobiliários ali que não tem liquidez, que estão jogados ali. Vai ter que desmontar as posições, nem consegue, né, por conta da liquidez. Garantias em localidades pouco óbvias que pode dificultar a execução, então mais um risco legal. Posição direta e indireta ao risco Gramado Parque, se foi o que eu falei aqui.
Então, inclusive, ele tem cotas do DEVA 11, que tem Gramado Parks. Ou seja, analisando o risco versus retorno, para mim, para o meu perfil, não faz sentido. Tá? Então, em cada um deles eu faço uma análise mais completa. Quando eu olho a cotação de 5 anos, a cotação ajustada realmente parece que está muito barato, porque tá, ó, se eu tirar o ajuste, olha como caiu o valor da cota por conta desse calote. Ou seja, parece sim uma boa oportunidade. Os últimos 12 meses caiu 2,77, passou nos meus critérios de liquidez, de valor de mercado. A Iridium, quando a gente analisa, tem bons profissionais lá dentro, ou seja, é um fundo que a indústria como um todo gosta, tá? Mas a questão é que está sofrendo com algumas operações que foram feitas. Então, neste momento, até pagar ali um bom dividendo, 0,75, mas neste momento, para mim, não faz sentido. Eu analisei aqui, fui, voltei, olhei aqui os comentários de cotistas, fiz uma projeção, depois eu vou falar um pouco sobre isso, e também dei uma lida aqui no relatório, e tem algumas questões que preocupam, tá? E ali, ó, tem muita operação que é de fato muito isso, que esse aqui é um fundo com alto grau de risco. Tem várias IPCA mais 11, IPCA mais 10,27, IPCA mais... Ó, tem várias IPCA 10, IPCA 12, pré 12%, que eu acredito que hoje, no momento, é arriscado. Quer ver? Vamos tentar separar aqui o grau de risco falando de IPCA. Vou até voltar aqui, ó. Grau de risco falando em IPCA. Quando eu separo a rentabilidade, IPCA mais uma taxa, eu vou separar em 3 categorias. A primeira categoria é High Grade, que ali é o mais conservador, o Medium Risk, que é um risco médio, nem para lá e nem para cá, e o High Yield, que são alto risco, que é alto retorno, o nome fala, mas é porque tem um alto risco. E aí, quando eu pego IPCA mais 7,5, até 8 vai, mas vou colocar 7,5 para ser mais conservador, eu estou falando de investimentos high grade, ou seja, mais seguros. Quando ele pega IPCA de 7,5 até 9,5 e no máximo 10 estourando, eu estou falando aí já de um medium risk. Agora, IPCA de 9,5 para cima, 10, IPCA 10 para cima, eu estou falando de high yield, ou seja, o risco é maior. E neste momento eu não quero ter muitos ativos com risco alto. Quando eu olho da Iridium, tem vários IPCA mais 10 que podem sofrer. Então, neste momento, analisando o fundo, eu estou de fora, mas dentre essas oportunidades que eu identifiquei, uma é delas, que você quer mais arrojado, você pode entrar nela. Inclusive aqui, quando eu coloco juros compostos, uma estratégia de alocação de aportes, você consegue fazer uma boa estratégia com ele. Porém, tem outros fundos ali. É claro que isso aqui pode subir, pode estourar, isso aqui eu estou falando do retorno histórico, mas a estratégia deve funcionar mais com fundos mais seguros, eu prefiro, tá? Então, vou pular aqui, mas depois eu falo um pouco dessa estratégia aqui com outros fundos. Dito isso, o segundo que eu identifiquei aqui, vamos colocar aqui, vamos revelar, é o REC 11. O REC R11 está com um bom preço sobre o valor patrimonial 0,9, também com uma boa oportunidade, porém, eu também não estou tão tranquilo com o risco dele. Quando eu olho no Itaú BBA, a posição aqui é de neutro, tá? Não tem compra nem venda. Então o Itaú BBA também não ponderou muita coisa, tá tranquilo. A composição dele é 53% IPCA e 27% IPCA sem variação negativa e 15% CDI. Então tá bem diversificado de fato. 24% incorporação, 23% loteamento. Então assim, ele é um fundo que está indo bem. Só que aqui ele também é um outro fundo que vai ter ativos mais arriscados. E o ponto de risco que o próprio Itaú coloca. Risco dos devedores não é tão confortável. Algumas operações estão desprotegidas contra possível variação negativa de seus indexadores. Aqui, ó, então ele tem uma boa posição de IPCA, mas que não está protegido. Nos últimos meses, algumas operações apresentaram problemas de crédito. Por menor que seja o peso na carteira, a situação deve ser monitorada. Então são ativos com grau de risco maior. Eu prefiro ganhar 0,80 do que correndo menos risco, 0,90 correndo mais risco. Lembrando, é isento de imposto de renda. Lembrando, vou pegar esse dividendo, esse aluguel e vou reinvestir. Então é claro que, porque eu prefiro ali ter alguma coisa mais segura que tomar um calote ali, esse aluguel diminuir o valor da cota, perder. Então eu falei, é uma oportunidade aqui boa? É uma boa oportunidade, mas para mim eu não estou tão confortável. Porque olha as operações que eles estão pegando. Pô, tem várias operações que eu como investidor pessoa física, eu não tenho acesso. Por exemplo, tem CRI aqui pagando IPCA mais 10,5, que é o CRI HS Energy,
Crivocan IPCA mais 9, CRI Tcash IPCA mais 8,5 e por aí vai. Então, baseado nisso aqui, se eu quisesse uma carteira mais apimentada, lá na frente eu posso ter um valor muito maior e falar, puta, agora eu posso apimentar muito mais aqui. Aí eu apimento. Mas fundo de papel tem que tomar muito cuidado, porque não é o tijolo ali. Pô, o tijolo, querendo ou não, tem ali uma coisa por trás, que mesmo se a cota cair, tem lá o valor patrimonial. Aqui não, aqui o valor patrimonial é o valor de mercado, é o que está cotado ali. Então tem que tomar muito cuidado e por isso que neste momento eu vou passar. Mas são dois que, para você que é arrojado, pô, sou arrojado, eu quero apimentar minha carteira, eu já vi, inclusive tem muitos influenciadores que falam desses fundos aqui. Para minha carteira não faz sentido neste momento, mas pode fazer para você. Por isso que eu falei, não é uma recomendação. O terceiro que a gente vai colocar é o CPTS 11. E o CPTS 11, para mim, é a melhor oportunidade dentro desses fundos. Mas, inclusive, é a minha maior posição na carteira e é aí que fica ruim. E por que fica ruim? Porque eu não quero aumentar a exposição nele. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Hoje eu vou fazer a compra dessas cotas. Eu vou comprar R$750 de cada cota. Então, 750, 2.250 ali, vai ser um quebrado, 2.100 mais ou menos. Eu vou comprar 3 fundos imobiliários, R$750 em cada. O CPTS 11 já é a minha maior posição. Então ele está aqui ó, com 22% dessa carteira. Então eu vou diminuir a exposição nele aplicando em outros fundos, certo? Por isso que eu falei, eu gosto desse fundo. Quando eu olho para os ativos que tem lá dentro, o potencial, ele é um pouco mais arriscado do que ele é menos arriscado do que o REC-EG, que o Iridium, mas ele é mais arriscado que esse que eu vou colocar aqui na carteira. Mas quando eu olho a composição do fundo, as taxas que ele está pagando, ele tem 29% em outros fundos imobiliários também. Ele tem ali ó, IPCA mais 7,05, ele na aquisição tem IPCA mais 6,63, CDI mais 3,12, diversifica, ó, 22% no logístico, que eu gosto bastante, 17% em shopping. Para mim, ele é um baita de um fundo, tá? Então, ele é um baita de um fundo que fez uma precificação ruim lá atrás, tomou crédito ruim, quer ver? Eu vou mostrar para vocês até, mas que para mim já está sendo consertado e eu acho que isso até acaba sendo um bônus, porque caiu muito por conta disso, ó. A carteira de CRI versus o custo da compromissada. Então, acho que eles erraram aqui, acabou ficando negativo, mas porém abriu oportunidade, está até dando negativo o impacto da operação compromissada aqui, mas abriu oportunidade de compra. Então eu, Fábio, não vou comprar neste momento porque eu já tenho, inclusive, a maior posição da minha carteira. Minha carteira, que eu falo essa carteira pública, tá? Que é a carteira que eu estou fazendo do 0 ao 10 mil de renda, tá? E aí eu vou fazer as compras e aí já aparece aqui esses investimentos. Tá? Dito isso, agora a gente vai para os que eu vou aplicar. Então eu vou pegar R$750 e investir nesses 3 fundos aqui. E quais são? Então o primeiro vai ser o MCCI 11. Vamos colocar aqui, ó, Mauá Capital Recebíveis Imobiliários. Mauá, que eu gosto bastante de como é feito a gestão dos fundos deles. Tem alguns abacaxis, mas que eu estava lendo, mas tudo certo. Preço e valor patrimonial 0,98. Então esses fundos que eu vou aplicar, tá vendo? Que eles já têm menos oportunidades em relação ao desconto do valor patrimonial, mas porque são fundos que eu considero mais seguro e já estão ali com uma boa precificação. Passou por todos os critérios em termos de valor de mercado, em termos de liquidez, e por isso que eu estou escolhendo ele. Ele está como recomendação de compra pelo Itaú. Inclusive, vocês podem ver todas as recomendações de compra do Itaú no relatório que eu vou mandar para vocês, tá? Mas, ó, 93% do fundo é ligado ao IPCA, tem 33% dos CRIs ligado ao setor comercial, 33% ao logístico, 72% das operações estão em São Paulo, então acho que isso é importante. E aonde que ele tem que tomar cuidado? Que apenas 4 devedores representam 37% dos ativos do fundo, tá? Até tirar aqui, ó, 37% dos ativos do MSCI. Então, se um deles falhar, complicou, né? Porém, o fundo está redondo, quando a gente olha aqui, ó, 100% dos CRIs de carteira estão adimplentes. Então, assim, operação muito tranquila, uma operação muito boa. Só tem que tomar cuidado que 4 devedores representam 37%. Então, se um deles vir a dever, ferrou. Mas a gestão tá indo muito bem. E o importante, acho que é legal aqui, ó, o fundo possui posição majoritária em cerca de 80% dos CRIs que compõem o portfólio. Então, um dos CRIs
tem ali posições, então ó, tem sei lá, 100 milhões de CRIs, 100 milhões de reais em CRI. Ele tem maioria, em cada desses 100 milhões ele tem uma maioria. Então isso é importante, que ele consegue conduzir melhor o negócio, consegue tomar melhores decisões. E aí, abrindo um pouco mais sobre o MCCI11, ele está pagando um aluguel de 0,90, agora pagou em fevereiro 0,80, deve se manter 0,80, como eu falei, vai caindo, não tem jeito, vai caindo, 0,80, por conta dos juros que estão caindo, então ele vai acompanhando. Boa oportunidade, está abaixo do valor patrimonial, como eu já disse aqui, olhando a cotação ajustada, ele vem crescendo o fundo, tem uma boa liquidez diária, entrega um bom resultado. E o que eu quero trazer para vocês imagina uma estratégia onde você começa lá com 10 mil reais e você vai investindo R$1.000 por mês. Aqui a gente está falando de um pouco menos de 5 anos, né? Porque o fundo tem um pouco menos de 5 anos, foi em 2019 que nasceu esse fundo. Então olha que legal, o que eu gosto de fazer aqui? Quando a gente olha o valor que ele aplicou aqui 50 mil reais ao todo e tem um patrimônio de 76 mil reais. Legal? Então tem ali o retorno da rentabilidade, quanto que cresceu o investimento, de 50 mil para 76. 50 mil para 76, 225 para 92, uma estratégia que ele vai reinvestindo, deu 52% de alta. Mas mais importante do que isso, quando ele fez essa estratégia de aportar, comprou cotas mais baixas, comprou cotas mais altas, e o mais importante é lá na frente, olha o número de cotas. Então ele saiu de 100 cotas, que foi a primeira compra lá em 2019, para hoje ter 821 cotas. E aí isso dá um aluguel de R$19.154 para quem fez essa estratégia. Então, por mais que às vezes você não enxerga tanto a rentabilidade, muita gente compara, nossa, a rentabilidade deu isso, a rentabilidade do fundo foi X, CDI deu tanto, não sei o quê, mas você conseguiu adquirir mais cotas, ou seja, mais porcentagem, ou seja, seria como se você comprasse mais imóveis por um preço mais baixo. E à medida que o mercado é cíclico, então a economia sobe, igual esses juros aqui vão voltar a subir. Os juros estão lá em 11,25, deve cair para 9%. A gente está falando de Brasil, vai ter alguma cagada, o juro sobe para 10%, 12%. Aí você vai receber 10%, 12%, a gente acrescenta uma porcentagem que é o risco, que ao invés de você emprestar para o tesouro, você empresta para o banco, então tem mais 0,2%, 0,3% ali, tem mais 2 pontos percentuais, 3%, então você ganha 15%, 16%, dependendo da operação, de muito mais cotas, muito mais. Então, quando a gente fala de fundo imobiliário, esse é o jogo, é adquirir cotas. Você tem o máximo de cotas, porque cada cota é o valor de um aluguel que você recebe. E isso muita gente confunde, porque olha um imóvel, vou dar um exemplo aqui, você tem um prédio com 10 andares, cada um custa R$1 milhão. A economia está ruim das pernas, o que acontece? Um desses donos de um imóvel precisa se desfazer do imóvel porque ele está devendo. Então ele vai lá, aceita qualquer coisa, aceita R$800 mil nesse imóvel. Você compra um imóvel de 800 mil, que o valor patrimonial dele é R$1 milhão. Não é um bom negócio? É um ótimo negócio. Porém, se essa operação fosse dentro de um fundo imobiliário, ia ser uma queda de 20%. E aí todo mundo ia se desesperar, ia vender. Olha que doido isso. Não, é oportunidade. Então, às vezes, a cota caindo é a oportunidade de você aumentar o número de cotas. É claro, se for uma operação saudável e está sofrendo muito com a economia, mas uma operação saudável, com imóveis saudáveis. Essa que é a questão. Então, você faz essa estratégia que eu faço, que eu vou trazer muito mais para frente, para chegar nesse 10 mil de renda, cota, aporte, reinvestindo aluguel, todo mês, não tem jeito. Lá na frente eu vou ter muitas cotas, vou ter vários prédios, e os juros subindo, eu vou receber muito dividendo. É essa estratégia. Assim como o Barsi traz a questão para empresas, né? Ah, vou comprar mais ações de empresas, quanto mais ações, mais dividendos. Mesma coisa aqui, quanto mais cotas, maior o meu aluguel. Isso que a gente tem que entender. Então, às vezes, uma diminuição no valor da cota não é ruim. Eu posso comprar mais. Mas é claro, tem que sempre acompanhar muito perto, que às vezes cai e não volta mais, porque foi uma operação mal feita, uma operação alavancada, e aí você pode sofrer. Então, por isso que a gente analisa um por um aqui. E aqui, olhando o relatório da gestão, também deu uma passada, eu não vou entrar muito no mérito, se quiserem tirar a dúvida, coloque nos comentários, que eu só falo do fundo, mas é um fundo que está rodando IPCA mais 7,4 de média de carteira, então para mim uma baita operação, lembra que eu falei do high yield, do high grade, então está dentro ali do que eu tenho como premissa, pagando bem para eu levar para frente, entrando até com preço patrimonial abaixo, tá? Isso que importa para mim.
E tem um outro fator aqui que eu acho importante também, que eu olho, que inclusive pode ser uma oportunidade, é 4% dos ativos do fundo estão no fundo MCHY11, que vai ter uma operação onde pode ser que volte a liquidez, porque ele é um fundo que não tem liquidez, tá? Eu separei aqui, é um fundo que tem 3 mil de liquidez, é um fundo que não dá para entrar. E eles vão fazer ali uma operação, que eu posso depois falar só sobre isso, que pode ser que aumente a liquidez desse fundo, e aí pode ter potencial de saída. Então, além disso, pode também ter essa rentabilidade aumentada. E outro ponto que eu falei aqui, ó, ele está pagando, como eu falei, os títulos IPCA mais 7,4. Olha como está o mercado hoje. O mercado está pagando hoje um IPCA 2035, IPCA mais 5,61 no Tesouro. Lembra, você vai para o Tesouro, você vai correr menos risco, então a taxa é menor. Só que tem imposto de renda também na operação. Quando a gente fala que os fundos estão comprando CRI, é isento. Comprando LCI é isento. Histórico de preços e taxas. E aqui eu consigo ver, meu fundo imobiliário de high grade, ele tende a dar 2 pontos percentuais acima disso. Então, ó, se eu negociar em outubro, vai ser IPCA mais 7,86. Se eu tivesse negociado lá em março de 23, eu estaria negociando IPCA mais 8,48. Então, ali sempre 2 a 3 pontos percentuais. Agora, um high yield, lembra que eu falei IPCA mais 10, IPCA mais 11? Nós estamos falando ali que ele está rodando 5 pontos percentuais a mais, então seria IPCA mais 10,86 agora em outubro, mas lá em março ele estava pegando IPCA mais 11,48, IPCA mais 12, por isso que o risco é muito maior. E eu, por enquanto, não quero me expor a esse tipo de risco na minha carteira, certo? Então esse vai ser o primeiro que eu vou aplicar. Agora vamos para mais um que eu vou aplicar, então MSCI 11. O outro que eu vou aplicar, vamos revelar, é o CVBI 11. Então vamos lá aqui no CVBI 11, vou mostrar para vocês. Ele está com preço sobre valor patrimonial de 1, então vou pagar o preço justo por ele. Passou em todos os critérios de liquidez, variação. Tá uma exposição por segmento bacana, uma boa diversificação, 46% dos CRIs estão em São Paulo, 87% dos ativos são indexados ao IPCA, 13% ao CDI, o spread médio está em 3,2% ao ano. Então assim, eu estou bem confortável com essa operação aqui também. Qual é o risco dele aqui? Ele coloca os riscos e eu pondero. O fundo possui 11% do seu PL em operações estruturadas, que devem ser acompanhadas. Então isso aqui é um outro tipo de negócio que está sendo muito utilizado na indústria de fundo imobiliário. Talvez um dia eu possa só falar sobre isso. Mas tem um risco que para mim também não é um risco absurdo, igual o risco lá do Gramado, por exemplo, que é um risco judicial. Alguns FIIs que compõem o portfólio do CVBI 11 possuem baixa liquidez. E aí tem que tomar cuidado. Fundos com baixa liquidez, corra. Por isso que eu coloco um critério alto para a liquidez. Risco de crédito dos devedores não é um dos melhores e a execução de garantias pode ser trabalhosa. Então é o seguinte, se der um calote ali para recuperar esse imóvel, vai sofrer um pouco mais, que é o risco legal. Mas quando a gente olha o ponto positivo, as garantias dos CRIs são robustas. E o principal para mim é esse aqui, que eu gosto. Carteira com nenhum evento de inadimplência. O CVBI 11 só realiza investimentos com rate mínimo de CR9, Investment Rate. Então isso é muito importante para mim. Porque eu não quero ganhar muito, ganhar 1,2, 3, 2. Não, eu quero ganhar o feijão com arroz, 0,80, 0,70, jogar o jogo. Porque meu foco é o longo prazo, meu foco é aporte, aluguel, aporte, aluguel. É assim que eu vou chegar lá na frente com uma minha aposentadoria muito foda. E para você que tem esse mesmo pensamento, que está construindo o seu aporte ali no pouquinho, esse tem que ser o pensamento. Não é renda passiva, não existe renda passiva, esquece, é construção ativa. Eu recebo a renda e reinvisto, tá? E aí, olhando para os aspectos do CVBI 11, também deu uma passada aqui muito tranquilo. O relatório também, nada que faz sentido eu vir aqui ficar abordando, mas de qualquer forma, não tem nada que preocupe. Ó, a taxa de aquisição está IPCA mais 7,9, CDI mais 3,9, ou seja, são bons investimentos. Rentabilidade de longo prazo 14 e 13. Enfim, eu estou muito confortável com essa operação para colocar na minha carteira com essa estratégia aqui. Qual que é a estratégia? Aportes mais o investimento inicial. Mais importante que o investimento inicial é aporte e reinvestimento dos aluguéis. Isso vai me gerar um valor muito alto lá na frente. Então eu falei, ó, estamos falando aqui de 5 anos, eu começo com 100 cotas, fazendo uma estratégia ali, eu vou ter 897 cotas. Eu saio de um aluguel de 0, né, que vai ser o primeiro vai ser R$45, caso eu aplique, por exemplo, R$1.000, e vou para 23 mil de aluguel.
Então, essa é a estratégia, esse é o jogo, pessoal. Tá aqui, ó, 23 mil. Esse é o jogo. Olha só, se eu não reinvestir os aluguéis, ao invés de ter um aluguel de 25 mil, eu teria um aluguel de 19 mil, bem abaixo, tá? Bem abaixo. Então, estratégia é essa. Estratégia é essa. Não tem segredo, não estou falando aqui para correr risco absurdo, não. Filtra os fundos, que é o que eu faço, filtra os fundos. Saiu ali alguns, pô, vamos pôr uma lupa neles, ver se faz sentido ou não. Como eu falei, 2 deles não faz sentido para mim. Agora vamos para o último aqui, para a gente revelar qual vai ser o último ativo. BTCI11, que eu já tenho uma posição nele, mas é uma posição menor. Vou mostrar para vocês. Eu tenho uma posição menor. Então, olha só, o CPTS11 eu tenho 3 mil. No BTCI11 eu tenho mil reais. Tá aqui, ó. No BTCI11 eu tenho R$1.000. Então, eu vou aproveitar e vou aumentar minha exposição no BTCI11, que é um fundo ali gerido pelo BTG. Vamos ver aqui os pontos de atenção. Tá? Aqui tem algumas outras coisas sobre o CVBI. BTCI11, preço sobre valor patrimonial de 1, então vou pagar o preço justo também, boa liquidez, é um fundo também muito bom da indústria, exposição para o indexador IPCA mais 7,2, CDI mais 3,9, é isso que eu espero, o pessoal não quer IPCA mais 10, IPCA mais 12, IPCA mais 7, para mim é uma baita taxa. Lembra, dentro do fundo é isento de imposto de renda. Muito bom, né? Exposição por segmento, 87% em CRI, 8% em FI, também possui renda fixa. E quando a gente olha aqui as operações, são 42 operações distribuídas entre 5 segmentos, também estou muito confortável com a operação. Pontos positivos, liquidez relevante, como falei, um LTV médio em nível confortável. Isso aqui, quando eu falo de LTV, para a gente traduzir, é o quanto que eu tenho de garantia para a dívida que eu tenho ali como credor. Tá? Para saber se eu tenho uma boa possibilidade de receber, qual o valor que eu tenho a receber. Imagina, eu tenho uma garantia de 10 mil e para uma dívida de 5 mil. E aí eu vou ponderar, pô, faz sentido ou não faz, ok? Então, a LTV está muito ligado a esse risco de eu receber de volta em relação ao tamanho da garantia. No geral, as operações possuem boas estruturas de garantia. Então, isso aqui é o mais tranquilo para mim, é saber dar crédito. Pontos negativos, algumas operações contam garantias de localizações menos óbvias, que pode trazer dificuldade para executar, então tomar cuidado. E alguns devedores apresentam um risco de crédito mais elevado, então tem que ter um acompanhamento. Importante acompanhar. E aí também não tem nada tão relevante aqui. Quando tem os fatos relevantes aqui, não tem nada aqui que cause uma grande preocupação. É bem tranquilo, inclusive está com recomendação neutra no BBA. Então, dentre os 3 ali, o único que está como recomendação de compra é o MCCI11. Inclusive, aproveitando, você que quer entrar, você que quer ver quais fundos que eu recomendo, então tem tudo aqui, você pode entrar, como eu falei, é um baita relatório. Eu li todo o relatório do Itaú, do BTG, da XP para poder vir aqui conversar com vocês e embasar mais. Mas, de qualquer forma, são esses fundos aqui, HGCR11, KNCR11, KNIP11, e todos eles teve alguma coisa que falhou no meu filtro. Por exemplo, HGCR11 é uma recomendação de compra e tal, é um baita fundo, mas o P sobre VP está 1,04. Então, nesse momento, eu acredito que tem boas operações tão boas quanto essa, com o BTCI, com 1 no preço sobre valor patrimonial. Então, para mim, faz mais sentido. KNCR11, eu tenho na minha carteira, inclusive, baita fundo, 1,03. E aí sai do filtro por conta disso. KNIP é para investidor profissional, então nem vou trazer aqui para vocês. KNHY, 1,03 de P sobre VP. RBRY, 1,01, também um pouquinho acima, mas pode ser uma boa oportunidade. KNCS11, 1,01. Então, esses fundos aqui já saíram do meu filtro. Lembra do filtro que eu fiz aqui? Ó, eu fiz esse filtro aqui e eles saíram porque o PVP está acima de 1. Mas eu poderia colocar no seu filtro, nos seus critérios, você pode colocar 1,01. Até 1,01 eu aceito, até 1,02, até porque vai chegar na frente, os preços sobem, aí eu tenho para poder comprar fundo novo, vou ter que mudar os critérios. Agora é 1,02, mas lá na frente eu penso nisso. Por enquanto tem bons fundos abaixo de 1, mas vocês viram que são poucos. RBRR11 saiu do meu critério pelo seguinte, dividend yield baixo, 10,48. Então, eu coloquei um filtro acima de 11%. Então, todos eles aqui, ó, tem acima de 11%, por isso que ele saiu, apesar de estar com PVP abaixo de 1. MCCI11 foi o que eu estou aplicando, então, em termos de recomendação de compra deles. E o VCJR também saiu do filtro, no caso aqui por liquidez. Então, ele tem uma liquidez diária abaixo de 2 milhões de reais. Então, eu não gosto muito por conta de... É uma liquidez ali que, se forçar muito, pode sofrer, a cota pode sofrer por conta só de liquidez.
por conta de não ter pessoas suficientes para comprar ou para vender o papel, tá? Então eu prefiro não entrar aqui. Pode ser que daqui a pouco entre, que ele aumenta a liquidez no mês e aí entre na carteira. Então esses três aqui esses 6 passaram por todos os filtros, mas na lupa Iridium e REC não passaram, tá? Então esses são os 4 que eu vou ter na carteira. CPTS eu já tenho, então por isso eu vou aplicar nesses 3 aqui. Falando até no CPTS 11, que eu não entrei, no BTCI 11, que eu não entrei, mas fazendo um pente fino também, nada demais aqui, ó. PSOIVP 1%. Quando analiso aqui também os indicadores, também tudo muito tranquilo, muito saudável. E estratégia de juros compostos também lá na frente muito boa. Vou aplicar 60 mil e vou voltar com 93 mil de patrimônio. Sem contar que minhas cotinhas, ao fazer isso, eu saio, sei lá, de 900 cotas. É um valor muito maior, né? Porque aqui é 10 reais. Aqui eu consigo comprar muito mais cotas, né? De 900 reais, mas é claro que a cota vale menos. De 900 cotas para 9.334 cotas, que vai me dar um aluguel de 25 mil reais. Então, assim, a ideia aqui, pessoal, nosso jogo é acumular cota. Acumular um direito de receber aluguel. Quanto mais direitos eu tenho de receber de aluguel, maior eu vou estar lá na frente. Esse que é o nosso jogo, é isso que eu vou fazer e vocês vão acompanhar tudo aqui. Tá? E aqui também, todo o relatório dele também, nada demais, comentário do gestor. Enfim, eu não vou entrar aqui, porque o vídeo já está bem longo e vocês podem falar, eu quero E vocês podem falar, eu quero um vídeo somente sobre BTCI 11. Coloque nos comentários para eu saber. Dito isso, agora a gente vai para a carteira. Então, como vai ficar a carteira? Vão ser esses 3, vou comprar esses 3. Eu vou comprar R$750 de cada. Então, vou colocar aqui, ó, R$750. Eu vou comprar 8 cotas do MCCI 11, 73 cotas do BTCI 11 e 7 cotas do CVBI 11. Isso vai custar R$2.165. Deixa eu ampliar aqui, ó. Vai custar R$2.165. O valor do aluguel dos médio ali que eu devo receber nos próximos meses são esses, porém, pode cair mais. Aliás, devem cair mais, vai ficar em 0,70. Hoje está me entregando um yield de 0,86. Eu sei que não vai se manter. Deve cair para 0,80, até 0,75, tá? Mesmo assim, eu vou aproveitar e vou ganhar esses yields aqui. Aqui tem a operação mágica que eu falo, né? Quantas cotas para comprar novas cotas somente com aluguel. Então, se eu tiver R$23 mil desses investimentos, eu consigo comprar só com aluguel, que vai dar R$200 novas cotas. E como vai ficar a minha carteira com esses 3 ativos? Na minha carteira vai entrar esses 3, então vai entrar esses 2 novos, e aqui eu vou aumentar em 103 cotas, vai me dar um dividend yield de 0,81. Então a minha ideia de proventos no próximo mês é R$124. É esse jogo aqui que a gente vai jogar. Ó. Essa carteira está me gerando um yield de 0,81, vai me dar R$124 de proventos, então vai ser em torno disso, 120, 130, então vai ser em torno disso. E é aqui o meu desafio. O meu desafio vocês vão acompanhar junto. Então vai aparecer, a hora que eu comprar esses 3 ativos, vai aparecer aqui na carteira. E aí eu mostro para vocês, posso fazer mais vídeos. Os proventos, aqui que é legal, aqui que é o jogo que vocês têm que fazer. Então, eu estou utilizando a carteira Investidor 10. E aqui eu vou acompanhando essa saga. Por exemplo, em janeiro foi R$1,50 que eu recebi de aluguel. Em fevereiro, R$14,88. Em março já vai para R$100 esses meus proventos, só aluguel. E aí eu reinvisto o aluguel e aporto mais valor. Então vai ter uma evolução aqui gigante. Vocês vão ver essa carteira daqui 5 anos, daqui 10 anos. Vocês vão acompanhar essa saga. Vocês vão ver que vai estar astronômica. Aí você vai se arrepender de não ter começado hoje, porque você pode começar com R$10. Um fundo imobiliário é R$10, já pode começar a comprar e ter uma cota de R$10. É muita coisa legal. Então aqui você vai acompanhar essa evolução dos proventos. E aí você pode colocar suas metas aqui. Por exemplo, a primeira meta que eu coloquei aqui são R$500 em proventos. Então eu vou subindo isso mês a mês, me aproximando. E meu primeiro objetivo vai ser R$50 mil em fundos imobiliários. Eu tenho 13.200, vou aplicar mais 2.100, vai para 15. E na próxima semana eu devo aplicar ali mais uns 3, 4 mil em logística. E aí eu devo ficar com uns R$20 mil, me aproximando mês a mês do meu objetivo. Então coloca aí sua meta, quanto você quer ter no final do ano, quanto você quer ter lá na frente, para você ter um objetivo. Se você não tem um objetivo, você não consegue alcançar, porque qualquer coisa vai ser desculpa. Agora, se você tem um objetivo, aproveita que dá para ganhar muito bem. E aí, com esse rendimento de 0,81, eu consigo fazer uma projeção. Ó. O aluguel, se eu mantiver a 0,81. E aqui eu quero mostrar para vocês. Meu objetivo é chegar a R$10 mil de aluguel mensal em 5 anos. Esse é o objetivo que eu tracei. É ousado pra caramba. Mas coloca aí o objetivo que você quer.
Você vai colocar o investimento inicial, então minha carteira, como eu falei, a carteira com as compras vai ficar em 15.454,51. Então vou colocar aqui, ó, 15.454,61. Vou colocar um aluguel de 0,81, que é o rendimento que está pagando, e vou colocar uma inflação, ou seja, uma parte da inflação, porque a inflação é maior do que isso, de 0,30. Que é, se eu escolher bons fundos, eles tendem a cota a subir no longo prazo, então vai ter ano que vai cair, ano que vai subir, mas no longo prazo tendem a valorizar a cota junto. E aí 0,30 que dá 3,6%, 3,7% ao ano, ali que escolhendo bons fundos eu posso ter isso lá na frente, tá? Então isso vai me dar um aluguel de R$ 9.970 se eu todo mês colocar 14 mil. E aí eu ajusto, se eu colocar R$ 1.000 por mês, pessoal, eu vou conseguir chegar na minha meta quase em 20 anos, mas eu preciso apressar. Eu tenho um bom potencial de aplicação. E aí, com um bom potencial de aplicação, se eu colocar R$ 15.000 por mês, eu vou conseguir chegar em 5 anos. Mas cada um vai ter o seu objetivo. Se eu tiver R$ 500 por mês, pô, eu vou subindo o aluguel. Pô, daqui 10 anos, ter ali R$ 1.500 por mês, recebendo e reaplicando, pô, esse é o jogo. Todo mundo tem que jogar esse jogo. Então começa hoje a fazer isso, porque eu tenho certeza que lá na frente você vai se empolgar, você vai, caramba, você vai falar, eu quero comprar mais cotas. E aí você deixa de fazer aquele negócio que seria algo que seu dinheiro ia pro ralo, que você ia se arrepender, você não faz. Ah, vou pegar aqui, vou comprar o combo da balada. O combo tá quanto? R$ 500. Fala, pô, R$ 500? Se eu pegar um fundo de R$ 10, são 50 cotas. Pô, eu não vou fazer isso. Eu vou deixar e eu vou comprar as cotas. Por quê? Porque você tem uma meta, tem um objetivo lá na frente que vai fazer você alcançar um valor muito maior. Então, vamos jogar esse jogo. Como eu falei, mostrei aqui os 3 fundos que eu vou aplicar. Falei de 6 oportunidades, sendo que 2 para mim é mais arriscada e eu não vou entrar neste momento. Espero que você tenha gostado demais desse vídeo aqui, que tenha te ajudado a você se inspirar para você começar a sua carteira já hoje mesmo, já começa hoje a sua carteira, já compra uma cota ali de R$ 10, se você tiver R$ 100, e vai ali acompanhando mês a mês, que eu tenho certeza que você vai ter uma aposentadoria muito melhor. Hoje, menos de 5% das pessoas se aposentam sem depender do INSS. E meu trabalho aqui é fazer com que a maioria das pessoas consiga se aposentar sem depender exclusivamente do INSS. E um dos que eu gosto, o instrumento que eu gosto para isso, por enquanto é fundo imobiliário. Pode acontecer de vir um imposto sobre aluguel ou qualquer coisa, aí eu mudo o fluxo. Mas neste momento, eu estou falando de fundo imobiliário, que para mim são operações que eu considero seguros, que são fundos de tijolos com boas operações atrás, bons imóveis, e fundos de papel ali focando em high grade, ou no máximo um mid grade, pensando ali em um rendimento um pouco maior, uma parte da carteira, mas sem high yield, onde eu vou correr um risco absurdo, não é esse o meu perfil, não é o meu perfil de construção, porque eu dou muito valor para o meu dinheiro. Eu não quero ficar aportando aqui, ficar perdendo dinheiro no longo prazo, né? Eu tenho uma aposentadoria, eu também quero ter uma baita de uma aposentadoria e vocês vão acompanhar tudo isso. Espero que tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal, coloca o tema que vocês querem ver aqui. O próximo que eu vou fazer provavelmente vai ser um top 3 de galpões logísticos, então coloca aqui se você quer se você quer esse vídeo ou se você quer outro vídeo aqui. Coloca para eu saber. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!